Bom, boa noite aí, pessoal. Começando a primeira live do canal Entre Porcos. Boa Como noite. bastante aqui a expectativa, né, para o Mundial agora, que começa no domingo. Pretendemos fazer as lives aí pós-jogo também contra o Porto, contra o Al-Ahly na quinta-feira, né, 1 hora. E contra o Inter Miami também às 10 horas aí, no dia 18. Bom, vamos lá começar aqui se apresentando. Eu sou o Marcelo, host aqui do canal. Vamos falar bastante aqui dessa proposta de conversar com vocês aí depois dos jogos, nosso pré-live, pré-jogo também. Passar a palavra aí para o Rob. Fala aí, E aí, galera, boa noite. ativa, se apresenta aí para a rapaziada do canal. Boa noite. Sou o Robson Guilherme, para quem não me conhece, mais conhecido como Rob aí entre os amigos. Aceitei o convite aí do Marcelo e do Pedro inicialmente, né? Falar de Palmeiras vai ser fácil para a gente. E vamos aí, vamos, expectativa do Mundial agora, importante para nós, porque só nós está, né? Ninguém mais está em São Paulo. Então, vamos aí, a expectativa é a gente vai Os caras bater nosso estão. papo aí que a gente tem sempre no WhatsApp, agora para o público geral aí. Sim. Boa. E aí, Pedrão, qual que é a expectativa? Você que também teve a ideia do canal aí, soltar a voz palestrina na mídia. Qual que é a expectativa para esse Mundial aí e Fala, para esse ano, para essa rapaziada. Boa temporada? noite. Sou o Pedro, palmeirense desde 1989. E conversando com o Marcelo, tivemos a ideia de fazer um canal. Como a gente sempre conversa aí no WhatsApp, resolvemos falar de Palmeiras também agora aí no YouTube. E uma das coisas mais legais, né, da vida adulta aí, nossa, aí acho que de todos nós aqui é falar de Palmeiras, comentar do pós-jogo. E essa paixão aí que nos consome. E vamos pra cima, rapaziada. Tamo junto. Boa, boa, Pedrão. O Thiagão aí, nosso parceiro, também está lá no nosso grupo. Grupo vencedor aí desde que foi criado. Não sei quantos títulos lá a gente já tem naquele grupo lá. E aí, Thiagão, qual que é a expectativa? Fala um pouquinho aí pra gente. O que você está esperando desse Mundial? Fala galera, boa noite. Sou o Thiago, mais um dos apaixonados aí, junto com a galera aí, o Marcelo e o Pedro e o Rob, né? Aceitei o convite aí do Marcelo aí de bate-pronto, né? E esse canal aí veio num momento propício, né? Um momento importante aí da nossa história. Primeiro Mundial de Clubes, nesse formato aí de 32 times. E a ansiedade está como, né? Para domingo. Aí que o Palmeiras aí vai estrear aí fazendo um bom jogo. Se Deus quiser. Amém, amém, Thiagão. Essa é a expectativa nossa, né? Amanhã já tem o primeiro jogo do grupo, né? O primeiro jogo do Mundial, na verdade. Inter Miami e Al-Ahly. Não sei a opinião de vocês, mas, cara, estão dando um favoritismo pro time do Messi aí que eu não estou entendendo. Acho que por mais que tenha o Messi, o Suárez ali meia boca, né? Como ainda no Grêmio já estava meia boca lá, então. Cara, e assim, eu acho que tirando o Porto, o Al-Ahly é o time mais assim, que tende a dificultar. A gente já pegou eles lá no Mundial, os dois últimos mundiais que nós estivemos, né? Então, não sei a opinião de vocês, mas acho que o Al-Ahly pode também ser um fator complicador aí para nós nesse primeiro na primeira fase, né? O que você acha, Tiagão? Marcelão, acho que do nosso grupo, o Al-Ahly, né, vai fazer um jogo duro ali. É um time já consolidado, campeão no continente africano, né? Tanto que as outras vagas do continente africano vieram por ranking, porque eles ganharam os últimos 3 lá, né? Então, o jogo chave, eu acho que pra gente ali é o Porto, né? Por ser europeu,
mas também vem de uma campanha ruim, né? Essa temporada lá na Europa, não veio bem. Sim. E o time do Messi, eu acho que eles atribuem, o Inter Miami, eles atribuem aí certo favoritismo por ser o dono da casa, por ter as estrelas aí como Messi, Suárez, Busquets. Só que vale lembrar que a intensidade do jogo lá é outra, né? Eles vêm acostumados lá a jogar um futebolzinho Total. assim, com a intensidade bem baixa, né? E pelo que eu tô acompanhando aí os vídeos aí do Palmeiras, os caras estão numa intensidade aí legal, né? Vão entrar aí concentrado contra o Porto, vai ter jogo, né? Os portugueses não estão achando que vai ser, os caras é da América do Sul, lá, tal, não, vai ter jogo, e eu acho que vai ser o principal jogo aí contra o Porto, por ser estreia, bate um certo nervosismo, querendo ou não, mas acho que o Palmeiras aí, de 9 pontos aí, acho que o Palmeiras Sim. leva 7. Opa, aí é show de bola. Até o Eustáquio, né, o jogador do Porto lá, o canadense, falou que para ele acredita que o Al-Ahly é o time mais difícil do grupo, né? E, bom, vamos ver, né? E aí, Pedrão, o que você espera desse grupo? Qual que é o nível de dificuldade? A gente tem o Botafogo, né, com o PSG e o Atlético de Madrid. A gente até que deu, entre aspas, uma sorte, né? Mas é um grupo equilibrado, né? Qual que é a sua opinião? O que você acha Sim, eu desse grupo aí, Pedrão? é um dos grupos que tem, assim, é o que é uma incógnita, que os 4 podem classificar, né? Os outros grupos, você dá entre a maioria, tudo 2 times, assim, muito fortes, 2 times muito fracos. O nosso, a gente, por mais que o time do Inter Miami possa ser um time que coletivamente é muito fraco, eu vi alguns jogos, tentei ver uns 2, 3 jogos dele esse ano, e não dá. A intensidade que eles jogam é baixíssima. O foda é pegar um dia, o Messi está no dia muito bom e acabar, mesmo com a idade alta que tem. E o Al-Ahly, cara, é um time que é cascudo, tá acostumado a jogar esse tipo de competição. Todo ano os caras jogam. E por mais que Sim, vocês e a base do Egito, né? A base da seleção do Egito. estão acostumados a jogar esse tipo de competição, esse tipo de decisão. Os caras estão sempre jogando contra times europeus, times sul-americanos. E acredito eu que vai ser tanto o Al-Ahly quanto o Porto vão ser um dos jogos mais complicados. E como eu falei, o nosso grupo, acho que vendo os outros grupos do Mundial, é o grupo que os 4 têm chances assim de classificar. A expectativa é de fazer um puta jogo contra o Porto, fazer um ótimo jogo na primeira rodada, para poder entrar um pouco mais leve nos outros jogos, não precisar entrar para poder ganhar e ter que se expor o tempo todo. Então, se a gente começar com os 3 pontos aí na primeira rodada, é um jogo importantíssimo, um jogo chave para a gente tá indo bem no restante dos jogos, entrar um pouco mais leve, né? Mas tô confiante. Sim, o primeiro jogo é dar tranquilidade, né? Começar com a Confiante vitória ali. Exato. e E aí, Rob? fazer um Desculpa, Pedrão. show, boa. É isso aí. E você, Rob, o que você tá esperando aí? Sei que você é um dos caras aí mais confiantes aí nesse título. O que você tá achando aí desse grupo? Você que tá falando isso daí. Complementando aí o que vocês estavam no final da frase de vocês, aí do comentário de vocês, o Porto, por ser estreia e o time mais difícil do grupo, eu acho que é o jogo primordial para a classificação. Porque sair perdendo no primeiro jogo, já sabendo do resultado dos nossos próximos adversários, que vai ser amanhã, no sábado, você sair perdendo e, por exemplo, um ou outro time amanhã sai com 3 pontos, a obrigação e o peso para o próximo jogo vai ser muito grande. Tem que aproveitar nesse primeiro Tem essa jogo também, né? que todos os clubes europeus eles têm a obrigação, eles vêm com esse peso de classificar em primeiro, de ganhar todos, de fazer 7 pontos pelo menos. E eu acho que o Porto ele deve estar vindo com essa mentalidade, de sair em primeiro do grupo. Até que você comentou que esse jogador aí, ele comentou que o Al-Ahly talvez seja o time mais difícil. Acredito porque ele não conhece o Al-Ahly. Ele não deve ter informações do Chile. A gente já enfrentou esse time 2 vezes. Na primeira, eu acredito que foi algo mais
O Palmeiras já não estava mais interessado no campeonato, né? Era uma disputa de terceiro lugar. Então foi algo atípico aquele jogo. Não dá para tirar muito como base. E no segundo Mundial, já era valendo uma classificação para a final. Só que ali também não dá para tirar muito como base, eu acho, porque, se não me engano, naquela semana daquele jogo, o Egito estava jogando a Copa Africana, a final. E eu não sei quantos jogadores do time do Al-Ahly estavam nesse jogo, e eles foram poupados no primeiro tempo no jogo contra nós. Se eu não me engano, foi isso que aconteceu. Eles entraram no segundo tempo, acho que 3 ou 4 titulares. Fazer um adendo Então aí. ali também não é muito. Oi? Ô, Rob, posso só Fala. comentar? Primeiro Mundial, não sei se vocês vão lembrar também que a gente foi. Nosso time foi naquela época da Covid, tava o time jogando a cada 3 dias. Sim. Foi. E no, No sábado, né? Ganhou no sábado a final e já na outra semana já viajou. e no segundo, não, nós pegamos o início, foi no início de ano, se eu não me engano, o segundo Mundial, né? O time tava, pô, a ponto de baixo do ano, cara. Sim. Acredito eu que nós vamos ter essa vantagem do europeu, por conta disso que os caras estão em final de ano, né, cara? É nisso que eu tô apostando, viu, Pedro? Eles Pegar estão, os caras acho que o último baleados jogo já, do meio sem Porto, vontade, né? o último jogo do Sem Porto vontade entre aspas, né? foi dia 15 de maio, então também tem essa coisa. Eles estão há um mês só treinando. Isso pode ser bom e pode ser ruim, depende do treinador dos caras, né? A gente sabe quando a gente fica muito tempo sem jogar, o que acontece quando a gente volta. Pois é. A gente passar o trator. Eles tiveram, depois da temporada aí, eles tiveram 1, 2 semanas de férias e estão voltando agora, né? Então, ainda não estão naquele ritmo lá de final de campeonato. Acredito também que... Hã? Eles jogaram amistoso contra um time aí quase amador e perderam, não foi? Perderam, verdade. Quem empatou foi o menino do Al-Ahly, né? Os Eles egípcios empataram com o Pachuca, né? Perderam pro Ittihad Casablanca, time do Marrocos. 1-0. E tá no grupo do City, não tá? Isso. Acho que é o primeiro grupo, primeiro jogo do... Eles perderam. Muito bem. Legal, não, boa. Depois a gente vai abordar também, fazer uma simulação aqui do Mundial dos outros grupos. Mas nosso time aí, vocês acham que já está preparado? Já tem o time titular, o time base ali pronto? Estão esperando alguma mudança, alguma mudança, né? O jogo do Cruzeiro, o último jogo que a gente teve, assim, eu particularmente não gostei do Veiga ali, o Veiga e o Maurício junto por dentro, acho que não gostei dos dois juntos, né? Tem a volta do Facundo, do Paulinho também agora, né? Felipe Anderson também, que assim, na minha opinião, o melhor time, a melhor base que a gente teve, a melhor sequência foi com esse time, com o Felipe Anderson pelo lado e o Giai ali compondo um terceiro zagueiro ali pela direita e o Felipe mais aberto na dele, né, que ele fez sucesso lá na Itália. Mas vamos lá, o que você acha aí, Rob? Você que já estava aí, continuando no embalo aí. Então, já temos um time base, o Abel já tem na cabeça dele. Se fosse o jogo amanhã ali, ele já tem o time pronto? Ou você acha que ainda está pensando, ainda vai ter o treino de amanhã? O que você está projetando aí para domingo? Como a gente está com o elenco completo, sem nenhuma baixa, com certeza o Abel já tem o time dele e eu acho que a gente já sabe qual que é, né? Provavelmente é esse que você falou, é o time que deu mais certo depois que o Veiga saiu machucado em um jogo da Libertadores, se não me engano, que o Felipe entrou na posição dele, né? Que a torcida tanto pediu, pela direita. Então, acho que o time é esse. O time do Abel, a gente tem uma ideia do que seja. Só que aqui entre nós quatro, com certeza cada um deve ter um time diferente. Acredito que do meio para trás não tem dúvida entre ninguém. Né? Ali vai sair o Everton, Giai, Gomes, Murilo e Piquerez. Ele e Richard Rios. Acho que o problema começa aí, né? O do Abel, com certeza, vai ser Felipe Anderson. Com certeza não, é o que eu acredito, né? Felipe pela direita, o Faco pela esquerda.
o Estevão por dentro e o Vitor Roque na frente. O meu time seria um pouco diferente, seria o Maurício pelo meio. Então vamos lá, começa aí já desde dos 11 aí, desde o Everton até o meu time para centroavante. estreia seria o Everton, Giai, o Gomes e o Murilo e o Piquerez, M. Martínez e o Rios. Aí por dentro eu colocaria o Maurício, pela direita o Estevão, que para mim a posição que o Estevão mais rendeu foi pela direita, foi no ano passado, né, inclusive. Esse ano ele não rendeu pela ponta direita, mas eu acho que é onde ele mais rendeu, onde mais deu certo, onde ele deu mais opções de ataque para o time, onde ele fez mais gols foi por ali, jogando pela ponta. No outro lado eu ia com o Facundo ainda, que eu acho que é um homem de confiança do Abel. Acho que o Paulinho ainda não tem a condição ideal para sair jogando. E ele não saiu jogando nenhum jogo, se não me engano. Se saiu foi um, e não me lembro, não me recordo se ele jogou o jogo inteiro. E no comando do ataque o Vitor. Eu acho que óbvio que os adversários vão estudar todos os times e vão estudar o Palmeiras. Se eles estudarem os últimos 10 jogos do Palmeiras, eles vão ver o Estevão por dentro. Talvez, voltando ele para a ponta, pode ser que pegue ele de surpresa. Pode ser que ele esteja esperando ali o Estevão por dentro, que é o que eles vão ver nos últimos 10 jogos do time. Sim. E talvez um fator surpresa seria esse. Eu acho que ele rende muito melhor pela ponta. Apesar da má fase dele jogando por ali, eu ainda iria com ele por lá. E o Maurício por dentro armando o time. Eu tiraria o Maurício. E você, Thiagão, fala aí, Pedrão, o que você acha desse time aí do Robin? Faria alguma alteração? O que você acha? Oi? Faria alguma alteração no time do Robin? O que você acha? É isso mesmo? Entraria com o Paulinho? A zaga para você está definido? Para mim é Murilo e Gomes e não, nesse primeiro momento aí é com os dois. Eu entraria com o time que nós tivemos aquela melhor sequência no ano. Se eu não me engano, Felipe Anderson na direita, Estevão no meio e Facundo na esquerda. E no lugar do Vitor Roque, eu entraria com o Flaco Lopes. Acho que o Lopes é melhor. O Vitor Roque ainda está em fase de adaptação. Acredito eu que o Flaco Lopes, eu começaria com ele. E a zaga não tem segredo. Gomes, Murilo e Giai, do jeito que tá jogando, e Piquerez, né? Martins, Rios. E o time que ganhou aquela sequência, Felipe Anderson, Estevão e Facundo. Esse é o time que eu sairia. Boa. E você, Thiagão? Acho que é isso mesmo. Não sei se Felipe Anderson já tá 100% ali, se ele voltou da lesão agora contra o Cruzeiro, ele não entrou, né? Entrou o Alan. O Alan é um cara bom, eu gosto dele, mas não sei se ele já tá pronto para pegar uma partida dessa daí, um Mundial. Um Mundial, assim, logo de cara, ainda mais contra o Porto. O time europeu aí é um time fisicamente muito forte, né? Não sei o que você acha aí. Para esse lado direito, tem alguma opção? O meu time ali seria o Everton, Giai, Gustavo Gomes e Murilo, Piquerez, Emiliano Martínez, Rios, o Estevão pelo meio, Felipe Anderson pela direita, Facundo esquerda, e eu vou seguir igual o Pedro aí, no lugar do Vitor Roque, iniciaria com o Flaco Lopes, tá? Eu acredito que o Abel, ele, mesmo o Felipe Anderson aí não tendo jogado aí os últimos jogos, ele vai iniciar com o Felipe Anderson, até por esse motivo aí do Felipe Anderson ter uma bagagem europeia, muito tempo lá, experiente, né? Já é um jogador conhecido, assim, lá na Europa, jogou inclusive no Porto, né? Acho que 2021 e 2022 teve uma passagem rápida ali pelo Porto.
né? Então acredito que o Abel ele vai naquela bola de segurança ali dele com os jogadores mais preparados, inclusive emocionalmente, né, para este momento. Porque a gente pode falar que os times sul-americanos ali não vão chegar, não estão prontos, mas assim, há um nervosismo enorme ali por parte de alguns jogadores que não tiveram ali, que não participaram, igual você falou ali na direita, o Alan. Para mim, ele desempenha muito bem ali aquela ponta. Ele é versátil, ele demonstra força, vai para cima, não tem medo de arriscar as jogadas. Só que eu acho que esse é um jogo muito grande, né? Então fica difícil ali para esses meninos ali que estão ali, porque a gente cobra muito, né? Então a gente vai cobrar ali um bom jogo, ali vai cobrar ali dos caras ali um grande empenho, e é um tiro curto, então a gente não pode perder 45 minutos ali esperando dele ali uma boa coisa. Então acho que é melhor iniciar com o Felipe Anderson, que na direita ele melhorou assim 100%, né? Ele ainda não tá no nível de Lazio, mas assim, cara, Sim, que ele tava jogando na total. esquerda, que era um lado morto, né? Na direita ele tá entregando bastante. Então acho que o Abel vai colocar esses caras aí mais cascudo para essa estreia. Eu também acho, também acho. O Abel sempre projetou, sempre preferiu, né, os caras mais experientes, e acho que nesse Mundial, num jogo tão importante, para iniciar uma competição tão importante para nós, ele não iniciaria com os meninos da base, né? O Giai, acho que é o mais jovem, né, do Palmeiras, acho que tem 21 anos, e vai iniciar a partida. Tem o Estevão, né? O Estevão tem 17 anos, mas já está O vendido para o Rock Chelsea, também, o Rock tem tem uma 19, né? bagagem grande, né? É novo. Então, jogou a seleção agora como titular contra o Equador lá, então eu acho que ele vai optar para esses caras que têm mais experiência, que já enfrentaram o Brasileiro e Libertadores E o Marcelo nesses últimos anos. Fala aí, vai Pedrão, ser um jogo o que muito físico, opina? tanto o Porto quanto contra o Al-Ahly vai ser um jogo muito físico, muita intensidade. E acredito eu que colocar esses meninos num jogo desse, a gente pode perder nessa parte, né? Com Por mais certeza, Vai ser um qualidade, jogo muito físico, né? não com impõe, né? certeza. Deixa eu até pegar aqui, para a gente dar uma olhada aqui qual que vai ser a escalação do Porto. Vocês acham que o Porto vai propor jogo? Vai ter posse de bola mais do que o Palmeiras? Eu acho que sim, viu, o Rob, porque, cara, um time europeu entrar para se defender contra o Sul-Americano, eu não acredito. Eu acho que eles vão vir para jogar. Não foram tão bem na temporada, né? Lá em Portugal a gente tem Sporting, Benfica e Porto, né? Como os grandes times. Brigou até a última rodada o Sporting e o Benfica, e o Porto ficou bem distante. Então não é assim. Eles têm que, a torcida, pelo que eu vi aí nas redes sociais, tá cobrando assim para essa temporada um melhor time, um melhor elenco, um melhor desempenho, né? Então eu acho que eles vão tentar propor o jogo. O treinador é o Matias Anselmi, que foi treinador do Del Valle aqui, ganhou a Sul-Americana, ganhou acho que 2 vezes a Sul-Americana, um em cima do São Paulo, né? Então, assim, acho que é um time que vai propor o jogo. O melhor deles é o Diogo Costa, né, o goleiro de Portugal, que sagrou-se campeão aí no último final de semana, pegando um pênalti do. Não me recordo agora quem que ele pegou, mas ele é um dos destaques, né? Tem o PP, que é o ex-Grêmio, o ponta esquerda, e o centroavante, que é um centroavante forte fisicamente, é alto, ele tem 1,93,
o 1,93 m de altura, Samu, exato, estava no elenco aí da Espanha, que perdeu domingo. Tem um menino também de 17 anos, que é o Rodrigo Mora, que ele estava na seleção de Portugal, estava no elenco de Portugal, tem 17 anos. Não sei se ele entra como titular, mas ele é uma promessa aí do futebol português. E assim como o Pedro falou, né? Vai ser um jogo de imposição física, um jogo de velocidade. Até por isso eu acredito no Palmeiras, que está bem preparado. O Abel soube mesclar nesse início de temporada, mesclou bastante o time. E agora é esperar esse jogo, né? Eu acho que é o tipo de jogo que o Abel gosta também. Um jogo que ele Não tem a responsabilidade, né? ali, ele vai buscar os espaços, com certeza estudaram bastante, né? Até por isso eu acho que vai o Vitor Roque. Se você pegar os jogos grandes que tivemos até aqui na temporada, acho que só contra o Flamengo entrou o Vitor, né? O último jogo que entrou o Flaco contra o Cruzeiro lá, até pela defesa alta que eles tinham, né? Fabrício Bruno e o Villalba, que são dois zagueiros altos. Mas acho que para esse jogo, eu acho que ele deve ir com o Vitor Roque, Estevão, e aí o Facundo também, que é um cara que dá um suporte ali pelo lado esquerdo e também sai na transição rápida. Acho que ele não vai abrir mão do Facundo. O Paulinho, por mais que ele, a gente sabe, a gente espera dele, é o jogador mais caro que foi contratado, mas acho que ainda não tá no 100%. É uma boa arma para o segundo tempo, né? Exato. E para essa proposta aí de jogo do Abel, que eu acho que é isso que ele vai encaixar, eu acho que vai ser Facundo, Vitor e Estevão, e aí torço para o Felipe Anderson estar 100% e fazer um bom jogo. E ali no meio, Rios e M. Martins, acho que Segredo. se você pegar ali Rios, M. Martins, o Rios é um jogador que está jogando Copa América, titular, então é o cara que já está acostumado com grandes confrontos, com jogadores que jogam na Europa, né? E o M. Martins, querendo ou não, jogou alguns jogos pelo Midtjylland na Champions League, Europa League, então está acostumado também com esse tipo de confronto. Então é isso, né? E a base lá atrás é sólida, o time acredito que esses quatro aí, só o Murilo, né, de brasileiro, e o Everton, né, no gol. Cara, assim, tô muito, assim, lógico, falar de título hoje é muito difícil, né? Mas acredito num bom papel, vamos colocar assim, né? O título, a gente sabe, vai ser jogo a jogo, como todos estão falando. É o jogo a jogo, é esperar os confrontos também que vão surgindo na frente. Mas até para a gente colocar nessa discussão, assim, para mim, dependendo, né? Se pegar um PSG é mais complicado. Mas dependendo de quem vier lá, do Botafogo ou Atlético de Madrid, porque acho que Seattle também não vai avançar. Mas pegando Botafogo ou Atlético, para vocês um bom papel aí nesse Mundial seria o quê? Quartas de final, semifinal? Qual que é a esperança? E claro, a gente aqui não está falando que não vamos torcer até a gente é Palmeiras, né? Sabe, a gente nunca vai dizer que não é possível, né? Para Deus e para esse time, para esse escudo aqui, nada é impossível, né? Então, qual que é a expectativa de vocês, além de um bom papel, né? De mostrar o trabalho que tem sido feito ao longo desses anos, o Palmeiras, botar o Palmeiras ali nesse cenário mundial. Qual que é a expectativa aí, Thiago? Marcelão, para mim o mundo ideal ali, assim, claro, para todos nós, né, é o título, né, mas a gente sabe como é difícil ali você bater em um curto espaço de tempo 2, 3 europeus, né, porque ali na segunda fase ali você vai acabar cruzando com a maioria europeu. Então você bater num Real Madrid hoje e daqui 2 dias você bater num Bayern de Munique, cara, é muito complicado, né?
Então, assim, eu acredito que o mundo perfeito ali para mim é as quartas de finais, é um papel justo ali, no limite do nosso time, tá? Mas, claro, é o que você disse, né? Nós, a gente tem essa Chegou história, ali, né? vamos sonhar, né? É isso. Tá. Nesse formato, a gente tem experiências assim de uma Coreia do Sul, mais para trás, lá em 2002, chegar numa semifinal de Copa do Mundo, né? A gente tem Gana, em 2010, batendo com o Uruguai lá, acho que quartas de finais também, e perdendo nos pênaltis. Então, assim, a gente está falando aqui, supondo, mas como que os caras ficam se eles passam de um Atlético de Madrid, um exemplo, numas oitavas? Eles vão grande também contra um Bayern de Munique nas Exato, finais. exato. Eles não vão cansar. Eles começam a acreditar, né? Então mas assim, Exato. Não sei quem que falou no grupo, ou se eu escutei alguém falando assim, pô, se a gente chega, faz 100% no grupo, batendo bem no Porto, jogando bem contra o Porto, os caras vão começar a olhar. Foi o Pedro que falou isso? Não lembro. os caras começam a acreditar também. Então, assim, a gente Acho fala, que o eu. sul-americano é mais fraco, o sul-americano não vai chegar, Sim. não tem força. Só que é o seguinte, E a é um... confiança, né? Aí a confiança, e aí para Exato. jogador a confiança é tudo, né? Você vai ganhando, vai avançando. Aí Isso. ali, nem o Marrocos mesmo, fazendo o joguinho dele fechadinho ali, chegou Semifinal, né? no final, eliminou Portugal, eliminou Espanha, né? Então, Exato. nesse formato, um jogo só, a gente em meio de temporada e os caras no fim da temporada, nada Né? é possível, né, Pedrão? O que você acha? Mano, eu acho que isso aí, esse campeonato, cara, é assim, é aquela cereja do bolo que falta pro Abel, aquilo que tava faltando para ele, que é do ser humano, cara. O cara ganha tudo, nós, eu, você, todo mundo aqui. Uma hora a gente vai relaxar, cara. A gente não vai estar 100% todos os dias. A gente, no nosso trabalho, na nossa vida, se a gente conquistar aquilo que a gente almeja, uma hora a gente vai relaxar. E acho que esse campeonato veio para ser aquilo que faltava para o Abel mostrar, cara. Aquilo que faltava para ele querer, ele mostrar que ele realmente é muito bom. E o que eu acho que vai ajudar muito a gente, muito mesmo, é a maneira de jogar. Que a gente, hoje, nosso time reformulou muito, e quando ainda o Abel tá achando a melhor maneira, quando precisa propor o jogo, a gente ainda tem muita dificuldade. E a maioria dos jogos que nós vamos jogar, até contra o Al-Ahly mesmo, é de igual para igual. A gente não tem a necessidade de sair para o jogo, de ter que obrigação de ganhar o jogo. A gente vai jogar o nosso jogo e o Abel é especialista nisso, velho. Exato. É isso que eu tô achando. E aí, num jogo desse, cara, o nosso time 100% fisicamente, cara, o nosso time para entrar na nossa é muito difícil nosso time para montar. Nosso time é muito difícil de tomar gol, velho. O time E outra, consegue fazer 1-0 ali no primeiro tempo, cara, é o cenário ideal. um ferrolho lá atrás, igual contra o Chelsea. É que contra o Chelsea, infelizmente, a gente não tinha peça de reposição. Hoje o time, você troca um Vitor Roque, você tem um Paulinho, você sai um Flaco Lopes, você tem um Alan no banco, você tem umas peças de reposições muito melhor do que a gente tinha quando jogou contra o Chelsea o Mundial. Então eu tô bem esperançoso nisso, tô bem esperançoso, principalmente nessa parte. Como vocês sabem, eu sou crítico sim do Abel, acho que o time devia jogar um pouco mais, mas acredito que nessa fase, desse jeito que o time, cara, vai, meu, a gente vai conseguir ir muito longe sim, vai conseguir bem, sem a obrigação de ganhar, nós não precisamos, os times vêm, tem que vir bater de frente com nós, e nisso ele é especialista. E acredito eu que sim, ele tá nessa gana, tanto ele quanto a comissão dele, eles estão nessa gana, que essa é a cereja do bolo para eles falarem, meu, viemos pro Brasil e cumprimos o que prometemos, não viemos para fazer amigo, viemos para ganhar. E, cara, eu tô esperançoso de umas quartas, uma semifinal. E aí, chegando lá, cara, é outros 500. É outros 500, bicho. É isso mesmo, Pedro. Eu também acho, cara.
igual você falou, né? O Abel veio para cá e ele renovou, acho que até por essa conquista, né, que teve lá em 2021. E você, Rob, o que você acha aí? Qual que é a esperança? Qual que é, assim, cara, a gente, pelo menos eu, sair na primeira fase, não estou esperando, estou confiante que a gente pode avançar, mas qual que é aí assim, para a gente dizer assim, não, cara, a gente foi lá, representou e fizemos um bom papel aí nesse Mundial, representamos aí o futebol brasileiro, né? Futebol brasileiro não, né? O resto é que se dane, né? Na verdade, representamos o Palmeiras, né? É isso aí. E acho que a Olha, gente eu vai acho que mais longe aí. O Botafogo não vai, o Fluminense pegou um grupo fácil e o Flamengo não passa. Mas o que você acha, Rob? Fala aí. Olha, eu acho que um bom papel para a gente, eu costumo pensar que eu sou um torcedor mais realista do que emocional, né? Eu acho que o título é muito distante para a gente, muito distante. Quase impossível, eu diria. Não, não que eu não seja palmeirense o suficiente para acreditar, mas eu acho que é muito difícil. Eu acho que um bom papel, acho que vai além da fase que a gente vai chegar. É a forma com que o time vai jogar e a forma com que ele vai representar a gente lá fora. Como você falou, ser eliminado na fase de grupos é inaceitável, na minha opinião. Pode jogar os 3 jogos bem e ser eliminado, mas eu acho que a primeira fase é essencial a gente passar. E a partir daí, oitavas, quartas, vai depender muito de cruzamento, né? Acredito que um bom papel, por exemplo, se a gente passa em primeiro ou segundo, vai pegar o Atlético ou o PSG. É muito difícil passar de qualquer um dos dois. Acho que um bom papel, jogar bem contra qualquer um desses dois, dificultar ao máximo, sei lá, uma prorrogação, pênaltis. Chegando em pênalti, a gente até pode passar, né? Porque aí, E o mas jogar pênalti, bem hein? contra um time desses, eu acho que é essencial para falar, chegar no Brasil e falar, fizemos um bom papel, representamos o Palmeiras, e é isso. Para ir mais à frente é cruzamento. É É, torcer para um sair em primeiro, um Botafogo em segundo, ou até mesmo pegar um Atlético que é acessível, até dá. O também PSG eu acho acho. bem complicado. Mas pega um Atlético aí, a gente, como você falou, se a gente faz um bom jogo contra o Porto, faz um 2-0 sem passar susto. Um 2-0 como a gente fez com o Al-Ahly no último Mundial. Já impõe o respeito para qualquer outro Sim, clube europeu que enfrentar a gente. Então, um bom jogo contra o Porto, pegando um Atlético, é possível. eu Com acho certeza. A gente também. tentar fazer um a zerinho no primeiro tempo, se Até fechar. porque até porque, desculpa, Rob, até cortar, a gente sabe qual que é o estilo de jogo do Simeone, né? Não é um cara que que é um cara que gosta de propor o jogo. Ele já teve números, principalmente Copa do Rei, se você pegar o histórico dele, ele tem algumas derrotas aí para times que não, assim, não são do nível dele, não são do nível do Atlético, né? Sim. Então, porque ele tem essa dificuldade em propor o jogo, em sair para o jogo. Então, acho que de repente aí a gente consegue encaixar o jogo contra eles, né? Eles vão ter que sair para o jogo, vão ter que propor o jogo, até por Vão ter que essa fazer questão algo de ser um time. desconfortável para eles, né? Exato, exato. E Vão aí ser você obrigados tem a o fazer isso. Estevão, o Vitor Roque, que está acostumado a jogar contra o Atlético também, né? Pelo Barcelona e pelo Betis. É o cara que eu vejo assim que o Atlético é um cara, é um time que eu estou esperançoso em pegar. E assim, a gente batendo no Porto no domingo, né? Se Deus quiser, aí a rapaziada tá preparada. Depois, umas quartas, umas oitavas, você elimina, seja como for, o Atlético de Madrid. Cara, Já são bateu em dois dois. europeus, a gente volta para casa grandão, assim, independente do que aconteça Sim. daí para frente. Aí o que vier nas quartas é lucro. Vai pegar um Bayern, vai pegar um City. Aí Então, aí é dentro do que eu falei do cruzamento, né? Pode aparecer um Pô, até Benfica nas puxando esse quartas. gancho, Rob, desses Sim. cruzamentos que você mencionou aí, é, vamos, vamos fazer aqui
o cruzamento. Vamos. Simular? Simulação? Vamos simular. Fazer a simulação aí. Fala para mim se vocês conseguem ver legal. Como é que tá aí? Num sonho Enquanto não. asiático. Vocês conseguem ver a tela? Aqui legal, como é que tá? Não vi, não. Eu não tô ainda vendo. não. Vou jogar pro palco aqui, foi mal. Boa. Hein, rapaziada? Prendendo aí, rapaziada que tá na live aí, a primeira live hoje, então O asiático dá e uma africano. moralzinha aí. Tem que deixar o like, Um né, abraço Marcelo? aí pra rapaziada aí que tá assistindo aí, Bill, pessoal aí do grupo. Vai, Um Bilzão! abraço. Deixa o like aí, galera. Hein, Então, ô, vamos lá. Hein, Marcelo? Fala, Pedrão, antes da gente começar. Um sonho que eu tive só classificou asiático, brasileiro e africano. Os europeus tudo saiu fora. Nossa. Aí é o melhor dos mundos, hein, Pedrão? Falar pra você, aí é coisa linda. Se tirar os europeus aí, acho que a gente Pega um é o favorito, hein? O Flamengo também, não dá pra tirar aqueles O Al Hilal também. aqueles caras. Palmeiras O Al Hilal. Reds na Cara, o final. Al Hilal. Al Quem que é, Hilal é Thiagão? pra quem gosta de uma fezinha aí, acho que dá pra. Esses jogos aí, eles não estão muito favoritos, não. E é um time europeu, cara. Se você pegar de 1-11 o time do Al Hilal, é o time europeu. Bom, então vem na tela aí. Como é que tá? Podemos. Consegue dar um zoom ou não? Zoom? Zoom na tela. Não, né? Aí. E aí? Opa. Mostra. Bom? Ficou Mostra bom melhor do ou zoom. não? Tá bom, tá bom. Excelente. Beleza. Deixa eu ver aqui pra mim como é que tá. Galera aí, Paulo Massini aí, um abraço pra você aí que tá Ele tá assistindo. assistindo? Mandou uma mensagem aqui, desejando sorte aqui pra gente. Primeira live aí, rapaziada. Toda a família Palmeiras aí, agradecer pelo apoio aí. Se Rodrigo Deus quiser, Fragoso. 2029 aí, entre porcos aí, em loco aí pra cobertura do próximo Mundial. Vamos lá, o grupo A. Cara, assim, vamos lá, quem começa aí? Vamos fazer a A gente ordem vai e ser depois a gente realista vai ou a gente vai mudando a ordem. ser otimista? Vai lá, Rob, você começa aí. Qual que é a opinião? Então, a gente vai ser A gente faz otimista ou assim, ó, realista? maioria, 3 já ganhou. 3 já ganhou. Se empatar, e aí, se empatar? Como 3 já ganhou. Vamos fazendo. Se der um empate, a tela tá legal. Vamos lá, Rob. Grupo A. É. O que você acha? Quem passa em primeiro e quem passa em segundo? Sendo realista, É. dá para passar no Vamos primeiro. começar Vai. então com o primeiro. O primeiro colocado para você, quem que é? Palmeiras. Palmeiras. Dá pra Eu passar acho em que isso primeiro. aqui não vamos nem fazer isso, que isso aqui Aí não, no né? canal palmeirense fazer isso daí, acho que não vai ter mais nenhum inscrito. Bom, vamos para o segundo colocado aí. Quem é? Porto Awali. O Inter. Eu já começo com Porto, cara. Não vejo o Awali. Porto. Porto. Pedrão? Com 6 pontinhos. Porto também. Boa. Agora o grupo da morte. Pedro começa, foi o último aí a falar. Paris em primeiro e Atlético em segundo. Não tá... Tiagão. PSG primeiro e Atlético de Madrid segundo. Rob. Mesma coisa, Paris e Atlético nessa ordem. Boa. Eu também a mesma coisa, Paris e Atlético em segundo, apesar do Botafogo ter feito Se suas fosse o Botafogo contratações do ano aí, passado, talvez eles teriam chance de passar em segundo, sim. também acho. Um jogo ali. O Atlético, E aí tem essa questão, né, Rob, que você falou do primeiro jogo nosso, que a gente pega o mais difícil do grupo, eles já pegam o mais fácil. E aí eles pegam o europeu já com uma confiança. Se pegam. Que o segundo jogo deles é o Paris, né? Então, a ver como é que eles vão chegar para esse segundo jogo. Mas se eles ganham o primeiro e empatam o segundo, conseguem empatar com o Paris ali na Bacia das Almas, segurando os caras, é muito eu provável. também acho que Atlético e Botafogo não vai ser essa baba do boi, não, viu?
Não vai. A bola toda? É? Oi? Desculpa, cortou, Pedrão. Repete aí pra gente. Eu acho que ele vai ser goleado pelos dois. Pô, louco. Bom, vamos torcer, né? Ó, e digo mais. Fala, Thiago. Torcida O não ganha Ney fica jogo. doido. Torcida não ganha jogo, mas o estádio do Seattle Sounders é um estádio que tem a maior acústica do mundo. E E a o jogo estreia, é não lá, pode né? O jogo é complicar. lá em Seattle, né? Então eles É, já O vão jogo é em tomar um abafa, Seattle. já vão tomar um abafa no domingo já. E eles que não estão acostumados com torcida no estádio, né? Então, É verdade. acho que vamos. E aí também tem o outro lado, né? Pega o jogo mais fácil, mas e aí se não ganha, aí já eliminado. muda o Se não psicológico, ganhar, o já tá eliminado. emocional já vem diferente, né? Vale, Também vale acho, também tem lembrar, essa. vale Fala, lembrar que Ti, ano passado eles tomaram 3 cocos do Pachuca, tá? Pachuca, é verdade. E Pachuca, assim, não é nada do outro mundo, né? O Pachuca aí que tentou levar o menino Ney, mas tem o John Kennedy lá, né? O Bauerman também foi para lá, né? Uma aposta, né? Que eles fizeram no rapaz. Uma apostinha, né? É. Bom, vamos seguindo aí. Eles estavam atrás do Bruno Henrique também. Bruno Henrique também. Bruno Henrique gosta de um cavalo, parece, né? Vamos nessa. O grupo C aqui. Primeiro jogo aqui vai ser. Esse jogo vai ser o maior goleada da história do Mundial. Bayern e Auckland City. E aí, para mim, o Bayern é o primeiro. E o Boca, cara, não vejo ele com esse time. O Cavani nessa temporada jogou muito pouco. O Boca foi eliminado se eu não me engano, foi eliminado pelo Estudiantes em casa, o Independente em casa no Campeonato Argentino agora recentemente. Não tem um jogador que te chame a atenção assim. Desculpa, Pedrão, cortou, cara. Boca na pré-Libertadores perdeu pro time do Barcos e do Guerreiro. É verdade, não chegou nem para a Sul-Americana, né? Para o Alianza Lima, é verdade. Na pré. O Cavani perdeu um gol ridículo lá. Então, cara, para mim é Bayern de Munique e Benfica. O Benfica tem um time até, para mim, hoje tem um time melhor que o Porto. O Porto hoje é o terceiro clube, o terceiro time hoje. O Sporting está muito bem. Tem o sueco lá, que é muito forte. O Arsenal não. Arsenal tá tentando levar ele. Então, para mim, é Bayern e Benfica o primeiro e o segundo colocado nessa ordem. E para você, Rob? Fácil, né? Também. Pra você. Apesar da Também, camisa né? do Boca ser pesada nesses torneios, com o time atual não vai ter chance, não. Sim. E aí, Pedro? Bayern e Benfica, não tem o que falar. Esse grupo aí só nem precisa jogar. Aí é fogo. E você, Thiagão, segue o relator? Eu acho que a mística do Boca Júnior vai surpreender nesse Mundial aí. Tudo que vocês me perguntar sobre o Boca, eu sou contra o Boca, tá? Eu não suporto esse time aí. Sim. E eu quero que eles saiam com 0 pontos, tá? Agora eu tô falando com o coração, tá? Mas com o Auckland vai ser difícil, eu acho. Eles nos agridem desde 2001 e na mão grande, tá? Então Era é o pra primeiro. gente ter a quarta já, né? O primeiro é o fosse Bayern. Boca Juniors. O primeiro é o Bayern e o segundo é o Benfica. Também acho. Bayern e Benfica. Eu também tô acreditando nisso. Bom, quarto grupo. Vamos lá pro grupo. Eu não sei porque que eles são cabeça de chave, acho que são. Né? Não. Bom, vamos lá. Time do Flamengo aí, esses caras aí que também não desce, né? Mas são o nosso vice, a verdade é essa, né? Nosso vice eterno aí até a próxima Libertadores.
Eles sonham com essa Libertadores aí, essa final agora. É hoje. Mas acho que o Racing lá do lado deles não vai fazer papel. Aqui, Chelsea e Flamengo é favas contadas. O Esperance, não sei, não boto fé, mas o Los Angeles vi alguns momentos lá do jogo contra o América do México. Não é um time bobo. Tem o Lloris no gol, né? Campeão do mundo com a França. O Giroud entrou no finalzinho, mas tem um ponta direita ali, um ponto esquerda que joga ali pelo lado direito. Acho que foi até o que fez o gol da classificação na prorrogação. Não é um time bobo, assim. Acho que contra o Flamengo pode ter jogo. Mas para mim o Chelsea é o primeiro colocado e aí o Los Angeles passa em segundo. E para vocês? Apesar da torcida, eu acho que o Flamengo passa segundo, sim. Segundo ou primeiro? Segundo. Chelsea primeiro. E você, Pedro? Eu ou o Thiago? Thiago, pode ser Segundo, qualquer um. Lucas. Chelsea primeiro, Flamengo em segundo. E você, Pedro? 2-1 aí pro Flamengo. Assim, eu desconfio desse Chelsea desde 2012, cara. Eu tenho E a gente teve a chance, né? pra nós, cara. Mas eu acredito que eles capaz deles ainda perderem pra esse Flamengo aí, velho. Mas Você tá brincando. Não perde, não dá né? pra duvidar. esse Chelsea, Mas não perde. olha, bicho. Só com nós, Não né? perde. Só com nós. Só com Faltava nós. 3 minutos. Faltava 3 minutos para ir pros pênaltis. Aquela bola no Lua. E aí? Não que posso ganhar nos pênaltis, né? Então, para você, Pedrão, é Flamengo em primeiro? Não, vou com vocês. Só esse adendo aí desse time. A raiva que o Thiago tem do Boca. Só para ficar registrado, né? A raiva que o Thiago tem do Boca, eu tenho do Chelsea. Nossa. Eu odeio todo. Essa merda. Bom, mas é que tem dois que a gente odeia, então, né? Que o Flamengo o pior também grupo mais odiado, isso. Pode incluir o Flamengo na minha lista também, tá? 3 times assim que um não vai ganhar, mas Flamengo e Chelsea e Boca, se puder perder os 3, que percam. Eles cruzam com o grupo do Flamengo? Hã? Eles cruzam com o grupo do Bayern, é isso? É o grupo do Bayern. Isso. Cruzam com A, B, C, D, E, F, G, H. Boa. Vou seguindo aqui, Thiagão, grupo E. Grupo que tem o River Plate, que vendeu hoje o Mastattuono pro Real, né? Vai só depois do Mundial. Urawa Red também fez uma baita festa lá no Japão na despedida deles. Lotado o aeroporto. O Japão, assim, vamos ver, né? O Monterrey, o time do Sérgio Ramos, tentou levar o Papai Cris lá, não deu certo. É um time que tem o Sérgio Ramos, acho que tem o Sérgio Canales também, que já jogou no Betis, jogou da base do Real. E a Inter de Milão, né, vice-campeã europeia, agora com a troca do treinador, né, o Simone Inzaghi foi pro Al Hilal, e acho que é o Romeno que jogou lá na Inter também, que vai ser o treinador agora. Então, com essa troca do treinador aí também, vai ser legal de acompanhar também essa nova Inter aí. Depois, exato, tem essa também, depois de um pouco daquele. Vamos ver como é que eles vão se portar nesse Mundial. Mas acho que nesse grupo aí deve passar em primeiro. Para você, Thiagão, qual que é a sua previsão aí pelo que tem acompanhado desses clubes aí? Eu acho que passa em primeira a Inter. E em segunda aí eu vou de Monterrey. Acho que os times mexicanos são bem encardidos, tá? E bate de frente com o River Plate facinho ali, tá? Então é Inter de Milão e Monterrey. Já vou aproveitar e também vou na sua, viu? Eu também tô apostando nesse Monterrey. O River foi eliminado em casa pelo Platense, que foi campeão, né, agora do Argentino.
Tem só esse menino aí, esse menino de 17 anos, o Masato Ono aí, Tem o mas é o Borja bom lá, tá? centroavante, é um time muito, assim, envelhecido, Enzo Pérez ainda no meio campo, Paulo Dias, zagueiro, Armani é o goleiro, então, assim, nesse jogo de imposição, assim, não sei que se vai sobressair não o River. Então eu tô com o Thiagão aí, dois votos, Inter em primeiro e Monterrey em segundo. E você, Pedro Lucas, qual que é a previsão aí para esse? Eu vou de Inter também em primeiro. Em segundo, eu tô na dúvida entre o Urawa Reds e esse Monterrey aí, velho. Eu vou de Urawa. Eu também, Rob. Uma zebrinha sempre tem, né, em Copas. Não, e time Tá japonês. com cara de ser aí. Japonês. O Urawa foi o que foi campeão da Asiática esse ano? Desse Não ano sei. não, acho que já tem o. Deixa eu perguntar aqui, por que que o Urawa tá na. Porque acho que Se você preparar melhor, mas foi. E vale lembrar que uma semifinal de Mundial, eles foram para prorrogação com o Real Madrid, tá? o Urawa, né? Foi Na final, não final, foi? né? Não foi na Foi final? Ou semi, foi foi na. final. Não, foi semi, não foi? Não foi aquela semifinal que o Real Madrid bateu no Grêmio? Essa mesmo, Thiago. Eles foram para segurar até a semifinal. Então, eles foram para prorrogação com o Real Madrid. Mas teve um japonês finalista também contra o Real, não teve? Teve. Eu acho que Teve? foi naquela do Atlético Nacional, será? Não recordo, não me recordo. Não. Foi Eu isso não, mesmo. eu não Foi tiver, isso mesmo. Perdeu pro em 2017. O Real Madrid na prorrogação. É isso mesmo. eu não tiver falando Eu besteira, o jurava time que era final. do Cristiano, o time do Neymar, ele bateu em todos esses times na Champions League deles lá. Eles É. estão no Mundial porque eles ganharam a Champions Asiática em 2022. 22, boa. Mas vai dar Monterrey aí em segundo. É, eu ia de É, Urawa. Eu ia de Urawa. então beleza, vamos Também. de Inter. Então eu mudo meu voto aí, vamos de Urawa, né, segundo. Assim, eu acho que vai ser um jogo é difícil esse grupo aqui tirando a Inter, são 3 jogos também complicado. Você tem o River argentino, na escola argentina, que é muito forte, o Urawa aqui, japonês muito disciplinado taticamente, né? Corre, que é uma barbaridade. E também na última Copa, o Japão eliminou a Alemanha e a Espanha na primeira fase, né? Então Foi. assim, a gente não dá muito valor aqui pro time do japonês, mas eles taticamente são chatos e não Praticamente. param de correr. Bom, grupo do Fluminense aí, Rob. Começa aí, meu amigo. O Aí que não que tem você como acha aí? O escapar. grupo Acho que o do Renai, Borussia. Esse Ulsan é coreano, né? o Sun, Coreano. isso, é coreano. E E o Mamelodi Mamelodi africano. Sundowns, da África do Sul. The Brazilians, eles têm um uniforme aí parecido com o Scratch Canarinho. Eu não tenho tanta certeza que o Fluminense ganha dos dois, sabia? Desse Ulsan e desse Mamelodi. Ah, do Pode Mamelodi pintar tem outra que zebra aí ganhar. também, eu acho. Borussia em Do primeiro, com Mamelodi tem que certeza. ganhar, pô. Ou não? Ah, não tenho certeza. Do Fluminense eu não. É Mas vai o dois. Fluminense em Com o segundo. Soteudinho agora, meu amigo, vou falar pro seu. O Aí, negócio mal feito do caramba. agora vai. Eles passam assim em Pois segundo. é. Então, pra ti, qual que é, Rob? O primeiro, qual que seria? Borussia e Fluminense. Beleza. Tiagão, aqui. Fluminense e Borussia. Borussia que não teve, acho que não teve nenhuma troca de treinador. Segue o Nori Sahin, acho que continua lá, não teve nenhuma troca. O Sun, da Coreia. Coreia apareceu lá em 2002, mas depois também não teve Nunca nenhum mais. outro feito. E o Mamelodi que, assim, acho que ninguém conhece, né? Esse o Então, Sérgio Bergson, Ah, atacante, caramba, eu já cliquei. Hã? Borussia e Fluminense. Fluminense. Pedrão, desculpa, não escutei o que você falou. o time daquele Bergson, atacante, que faz gol lá na Coreia pra caramba.
Meu amigo. Um centroavante Pergunta difícil. direto aqui. Não, eu acho que esse Bergson aí, eu acho que ele foi lá pra. Tá lá no. É o Sam mesmo? É da Coreia, não é? É o Sun Hyundai. Red Diamonds, vamos ver. O Sam Hyundai, time dos carros lá. Ele Aí tá. tem, Não, ele tá na Malásia, o Bergson. tem protetor solar aí, Sandal. Mas eu vou de Borussia e Fluminense também. Eu também acho que. Não tem jeito. Cara, o cara do Fluminense que eu gosto bastante é o Arias, cara. Esse cara aí, o Palmeiras até tentou, né? Até chegou a acertar, mas Muito bom, né? tá vazando aí de alguém. Muito. Bom, pra mim É o também, atual Borussia time e campeão da Fluminense. Coreia, que não quer dizer muito também, né? Nossa. Então, não sei como é que tá o elenco deles. De repente tem um brasileiro aí, alguém. Brasileiro não tem, não, que eu tava puxando a lista aí, não tem muito cara, não. Assim, é Fluminense mesmo, em segundo, mas. E assim, eles são o mesmo caso que nós, né? Tem um jogo mais difícil na terça-feira, a 1 hora. Fluminense e Borussia, então assim, é aquilo que a gente falou, né? Como é que vai chegar o elenco dos outros jogos. Mas acho que da Fluminense. Bom, agora o grupo G. Agora o Rob começa, né, Rob? O que você acha aí? Não, do Fluminense já foi. Já falei. Não, do City, perdão. Grupo G. Do City aí. City, Iad Casablanca, do Marrocos, seria? Marrocos. Que é Marrocos. Marrocos, Alain e Juventus de Turim. Juventus também que não vive uma fase muito boa, não. Daí não tem pra onde Mas aqui não tem nem também. Aqui é pula tempo, hein? É poupa tempo, né? É só saber quem é primeiro ou segundo, mas acho que o Manchester City com certeza deve passar em primeiro. Também acho. Pode ganhar os 3 jogos. Eu tô com o Rob aí, Manchester City e Juventus. Eu também. Também aqui não tem pra onde correr. Tá no mudo, Pedro. Tá no mudo. Tô tudo aqui no. Tem o de alguém que também, não sei se tá saindo, não tá no fone. Eu acho que é o meu que tá dando. Vou sair e vou voltar. Tá. Obrigado. Bom, vamos lá. Acho que é isso, né? City e Juventus aqui. Mesmo City aí com dificuldades de entrosamento, depois que o Rodri machucou. Mas parece que trouxe 3 caras aí, né, nessa janela. Trouxe. Fekir, né? Não, Fekir não. O Cherki. Mas eu acho que o Guardiola... Acho que eles não vão jogar o fino, mas é sempre o Manchester City, né? Os caras têm um de jogo aí. E eles brincando, eles na meia bomba ali, eles... Já 80% né? O Luiz, o lateral esquerdo do Wolverhampton e o meia holandês do Milan, é um nome diferente, assim, não sei falar. Mas o Guardiola já falou que vai usar como pré-temporada mesmo. Então vamos lá. City e Juventus. Juventus em segundo aí. Cara, seria se a gente passasse, de repente pegasse um Juventus aí, eu teria muita confiança de passar, né? Juventus.
Não é nada disso, não. Agora, último grupo, o grupo H. Grupo, acho que do bicho um dos bichos papões, né? Real Madrid. Que tem Vini Júnior, Rodrigo tá recuperado. O Endrick não vai, né? Tá machucado. O Mbappé joga. Tá confirmado. Rodrigo vai, então, vai, né? Hã? Rodrigo vai? Rodrigo sim. Rodrigo tava treinando já. Sim. Vai pro choque. O Pedrão voltou aí. Vamos novo, botar né? ele na tela aí. Xabi Fala, Alonso. Pedrão. Arrumou aí, deu certo aí, meu irmão. Valeu. Marcelo, Oi. o Endrick, ele tá na lista do Real Madrid, tá? Tá. Tá na lista do... Foi divulgada a lista, tá? Tá no Globoesporte.com aí. Os atacantes Vini Júnior, Mbappé, Rodrigo, Endrick, Brahim Dias, Gonçalo e Victor Munhoz. Tá fraco? Bom, vamos esperar pegar ele só na final, né? Se Deus quiser. Bom, primeiro aqui Real Madrid, né? Ele não tem discussão, agora a discussão é pelo segundo. Acho que o Al-Hilal, né? Vocês acham que o segundo também não tem discussão? Eu acho que o Al-Hilal passa. Mas o Salzburg, vocês acham que não tem chance? Não, o Salzburg é... Zero. Foram por ranking, né? Não entendi muito bem esse ranking. Foi por ranking. O Pachuca é o time Cara, é piada, né? Hã? do John Kennedy. John Kennedy. Eles foram bem esse ano? Cara, eles avançaram, acho que eles avançaram bastante. Chegaram, acho que semifinal, quartas de final do mexicano. O campeão foi o Toluca, né? O time do Luan, nosso zagueiro aí. Luanzão. A gente lembra bem dele no Mundial, né? Foi bem pra caramba. E lá no Toluca ele fez um gol importante, tá? Pra você ver. Ele era azarado, não tinha sorte, né? Aquele Paulista é ele que faz o pênalti. Contra o Tigres? Era os pênaltis, velho. Foi, né? Foi. O pênalti dele foi igual ao do Murilo na Arrascaeta. Foi. Aquele mesmo jeito. Lembrei desse pênalti na hora, quando foi no VAR. Bom, então vamos aqui, né? Real Madrid e Al-Hilal, né? Milinkovic-Savic, Rubem Neves, Malcom, João Cancelo, é um time baita, Mitrovic. É um bom time. O zagueirão lá, o Koulibaly. Renan Lodge. Esse daí... Ele reclamou, né? Reclamou que não foi na seleção. Ele reclamou? Falou que achava que eram os melhores que ia para a seleção. Esse nunca mais vai, então. Depois daquela final contra a Argentina no Maracanã lá. Nunca mais foi. Bom, vamos lá, que a gente já tá chegando aqui 1h10 de live. Agradecer a rapaziada que tá chegando aí, pessoal. Obrigado aí, a gente promete muito entretenimento, muito conteúdo aí nas lives do Palmeiras. Quando não puder, a gente vai podendo compartilhar as ideias, conversar. E vão se inscrevendo aí no canal, que depois do Mundial também tem Brasileirão, tem Libertadores, tem Copa do Brasil. Então, esse ano aí a gente vai estar junto aí nos 3 títulos. Que é onde a gente vai começar a discordar, né? Exato. Onde realmente ali a gente... É onde a gente domina, né? Vai fazer o mata-mata agora? Mata-mata. Vamos nessa. Bom, vou começar aqui pelo maior, né? Maior campeão do Brasil. Vamos lá, quem começa? Thiagão.
Palmeiras e Atlético de Madrid, oitava de final dos Estados Unidos. Palmeiras passa nos pênaltis. Boa. Eu também vou nesse palpite aí. Palmeiras nos pênaltis. Exorcizar essa Isso. maldição aí dos pênaltis. O Everton pegando o pênalti de Griezmann. Julian Álvares escorregando na bola de novo. Exato. E vambora. Você, Rob, o que você acha aí? Palmeiras. 1-0, Palmeiras, tempo sei. normal. 1-0 no tempo normal. Pedrão. Palmeiras, tempo normal. Caraca, velho, vai ser lindo demais. Pedrão tá confiante na taça. Tá, vai vir. Falou que só volta de lá com a taça na mão. Bayern de Munique e esse time aqui do Brasil, do Rio de Janeiro ali. Pra mim é Bayern goleando. Sonoros 4-1 pro Bayern. Também. Mas Pedrão. aí não é bom o Flamengo pra gente? Não, Não dá pra dar uma não não, é. Não, bom é. Concordo. Mas, assim, vai ter a realidade, chegar nos nossos jogos, mas vai ter a realidade ou vai ser o quê? O melhor caminho? O melhor caminho era passar todos os outros, que não foram esses. Né? Dá nem jogo. Vamos deixar os fregueses nossos no Mundial também, pô. Flamengo? Então tá. 2-1 freguês Flamengo. 2-1 Bayern. Mundial, na América. Cara, Harry Kane. Putz, cara, não sei. E Vai você, ser igual Pedrão? Eu acho que não passa, mas. Vai ser igual aqueles 8-2 que eles fizeram no Barcelona. Vai ser esse jogo aí. Nossa. Tomara. E eles Bayern se eu não me engano, no agregado eles golearam um time grande aí nessa Champions, não foi, não? Não, e outra, vai ser estilo Bayern e Bochum na Bundesliga, vai ser... E o Felipe Luiz, que é o treinadorzão lá, vai querer ir de peito aberto? E eu tava pensando, aquele jogo que Vai. Pedrão, fala aí, Pedrão. Felipe Luiz, cara aí, bicho. Não tá acostumado com nada, tá achando que vai vai. Tomar outro 7-1. Tomara. 3-1 Bayern aqui, com todo respeito ao Flamengo aí, mas acho que não dá, não. Não vai passar Bayern. Vice-campeão europeu, Inter de Milão, pegando o time do Renato Gaúcho, Thiago Silva na zaga, Samuel Xavier, marcando o Lautaro Martins. E aí? Inter de Milão. Essa daí também acho que não. Inter. Rob, vai querer passar o brasileiro aí também? Não, Inter, tranquilo. Também acho. Inter de Milão. Aqui um jogo é um jogo interessante até, hein? Não sei se as favas contadas. Pode ser que o City passe, né? Lógico, acho que é o maior favorito. Mas vai ser um jogo legal. Mas acho que pra mim o City deve passar. Al Hilal. Al Hilal. Uma zebra boa. E é factível, né? Não é um time nada a ver que possa tirar, né? Também o Al Hilal vem jogando O Jesus saiu, né? Os shakes lá, acho que vão botar dinheiro nos caras. O Jorge Jesus tá sem clube, Rob. Vamos de Al Hilal. O novo treinador do Al Hilal é o Simone Inzaghi, que estava no Inter de Milão. Então 2-1 no Hilal, Pedrão. Eu acho que nem dá jogo. Sério? Cara, esses times jogam árabes não. E aí você pega esses caras renomados,
Eu acho que toma um monte do Acho que não. Não vai ter muito cara experiente, não sei. Mano. Mas então, é por isso mesmo. Os caras vão querer jogar na rede. E aí os caras lá uma vez por dia. E é o estilo de jogo do Simones ali mesmo, né? Time fechado. Eu acho que nem jogo. Agora a gente tem um empate. Vamos de Manchester City, então, eu acho, né? Vamos pelo óbvio, então. Tá. Boa. Passamos para o outro lado da tabela aí. PSG e Porto. Duelo europeu aí. Primeiro duelo europeu para nós. Campeão da Champions, o Porto. Aqui. Pedrão, começa. Vou de PSG. Falar não, né? Acho que aqui não tem muito para argumentar muito. Sem chance. Tiagão também. Acho que o Porto não faz nenhum gol. Aqui outro jogo legal, hein? Chelsea e Benfica. Benfica que jogou a Champions, foi eliminado pelo Barcelona. E o Chelsea, atual campeão da Conference League, né? E aí, para vocês aí, quem começa agora é o Rob. Né? Eu acho que ainda tá tirando. O Chelsea acho que não contratou ninguém, né, para essa janela. Só chegou então, e aí até uma notícia boa pro Estevão, né, que o Depay joga ali na mesma posição dele, o equatoriano que era do Del Valle, também novinho, foi emprestado para o Strasbourg, lá o time do grupo do Chelsea também, então deve ter espaço para ele jogar. E aí vamos ver se ele... Quem Paz, né? Ele mesmo. Fez um golaço em nós. Foi ele mesmo, lá contra o Del Valle, né? Aquela virada do Luiz Guilherme lá no finalzinho do jogo. É louco. Bom, eu vou com o Rob aqui também. Acho que o Benfica pode complicar, mas acho que o Chelsea é mais time. Enzo Fernandes é um puta jogador. E acho que faz a diferença. E aí a lei do ex, né? Sai do bem. Tô com o Rob nessa, Chelsea. Pedrola. Pedro. Chelsea. Boa. Aqui, Borussia Dortmund e Urawa Red Diamonds. Borussia. Para mim também, Borussia. O que não tá contando com zebra nenhuma, né, Paulo? Vai ter, com certeza. Zebra aqui, ó. Cima. Filho. Agora não tem zebra nenhuma, pô. Aqui só passou os maiores. Vamos botar a zebra aqui, ó. Por aqui, assim. Vamos lá. Último jogo das oitavas aí, Real Madrid e Juventus. Aí eu vou do bicho papão. Real Madrid. Aí é pule de 10 também. Pedrão também de Real, Rob. Real também. Também que queria inventar, mas acho que não dá nem para argumentar. E aqui também legal de ver o início do trabalho do Xabi Alonso, né? Saiu do Leverkusen, começando agora no Real. O Alexander Arnold foi apresentado, também vai para o Mundial. E não me lembro agora se teve alguma outra contratação, mas no início do trabalho do Xabi Alonso aqui.
Deus me livre cruzar com esses caras. Ave Maria. Bom, agora vamos começar por esse lado da chave, deixar que o jogo mais importante por último. Paris Saint-Germain e Chelsea numas quartas de final. Aí é jogo duro ou não para vocês? PSG. O PSG passa. O PSG tá. Luiz Henrique é um baita treinador, mano. On fire, né? É louco. Setinha virada pra cima ali no vermelho. E é o seguinte, eu acho que, mesmo sendo aí pros europeus um campeonato aí, como se fosse um campeonato de verão, o PSG nunca ganhou nada na vida, só campeonato francês e a Champions agora. Então eles vão acumular título. PSG. Eu também acho. Rob Gol. Não vai ser. Não acho que seja um jogo para eles, mas ainda passa o PSG. Você, Pedrão, o que você acha? PSG também. Faço das palavras do Thiago. Cara. Como parece que se tivesse oportunidade de conhecer um cara, deve ser um cara muito gente boa para trocar ideia. Deve ser um cara e sensacional. Pelo que ele passou, né? É verdade, pelo que ele passou lá. Olha só o que a gente tá fazendo. Que campeonato louco, cara. Quem não tá jogando isso aí deve estar se mordendo, velho. Olha que. Tá. Não dá pra perder um jogo desse campeonato, velho. E tá se mordendo mesmo, que a gente vê lá os caras falando, vai só passear, que não sei o quê. Cara, só da gente tá aí, a gente pode parar aqui na primeira fase, coisa que não vai acontecer. Mas só aí já ganhamos quase 70 milhões de reais, então. Tá. E olha os jogos, tá cara. no cenário mundial. Olha os jogos. Poder medir forças contra esses times, né? Poder se provar, né? Muita gente fala, o Campeonato Brasileiro é isso e aquilo, e agora é a chance de se provar, né? Sim. E eu tô botando muita fé no nossa comissão, né? Acho que eles esperaram por esse Mundial. Claro, tem as críticas que todo mundo tem a eles. Eu tenho, o Rob tem, o Thiagão, o Pedro principalmente, mas chegou a hora, eu acho que ele esperou esse Mundial até para ele se mostrar para o mundo e para a Europa e mostrar que o cara... Recebeu um elenco para isso, né? Exato. E ele esperou aí todo esse tempo aí justamente para poder provar. Então, boa. PSG na semifinal. E aqui, ó, Borussia e Real Madrid, cara. E aí que... Não é jogo reeditando fácil, a final da Champions de 2023, 2024, né? 24. Jogo que o Borussia no primeiro tempo amassou, mas a camisa do Real pesa. Demais. Thiagão, para você. Acho que vai dar Real Madrid aí. Também acho que não tem jeito. O Borussia naquela final perdeu algumas oportunidades. Muito. Primeiro tempo. Mas eu acho que, o Real Madrid tem a questão da camisa, né? E tem muito cara bom junto, pô. Então, assim, mesmo os caras sendo disperso, desentrosado, até no dia ruim dá certo. Exato, exatamente. Uma bola que o cara pega, o Mbappé pega. Exato. Então, eu acho que dá Real Madrid. Eu também vou de Real Madrid. Rob Gol, Pedro. Real Madrid. Real Madrid. Apesar de uma quedinha aí pelo Borussia, acho que não tem como. Você quase não gosta, né? Já gostei mais, né? Na época, Lewandowski, Marco Reus, Götze. Mas hoje, acho que o projeto acabou. Era só bom, vamos lá. Era bom no Championship Manager desse time do Borussia. Os caras voavam. Nossa. Pior que era, hein? Pior que era.
É louco. Bom, passar aqui para esse outro lado aqui, chegando aí nas semifinais aí do outro lado da chave. Inter de Milão, aí juntando os cacos, né, da final da Champions, mas pelo menos para nós aqui tá chegando, tá avançando, né? Mas pega também um clube, um time, né, muito forte, um time inglês aí que geralmente dá trabalho. O Rodri já vai estar de volta? Vai, acho que vai. Ele jogou o último jogo da Premier, né? Ele jogou, né? O último jogo ele jogou. Cara, eu acho que dá Inter de Milão. De Bruyne sai. Caramba. Cara, contra o tentaram tirar contra o Hilal. Então vamos de Inter de Milão, vai. Se eu não tiver falando besteira, o Haaland não tá inscrito na lista do Mundial. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vi que ele não tava, não. Manchester City, relação de Mundial. Relacionados aqui. Um abraço pro pessoal da TNT que tá sempre junto também com as informações. Andrezinho Hélio. Rodrigo Fragoso. Ele mesmo, ó. Vamos lá. Eu acho que ele vai o De Bruyne que já saiu, né? Deixa eu ver aqui. Eu tinha visto a lista Cara, que não tava... vou parar de compartilhar. Não, mas ele tá assim. Eu vi que tava aquele goleiro Ederson, lá. Marmouche, tá os dois, né? Ah, o Haaland tá? Tá. Deixa eu interromper aqui, deixa eu compartilhar aqui a outra aba, até pro pessoal que tá assistindo a gente acompanhar. Bom, aqui ó, os atacantes Marmouche e Haaland. Aqui ó, esse cara que chegou do Milan aqui, o Reinders. Holandês. Esse meio aqui que tem esse rapaz aqui, o número 11, também que tá o amigo do Bill, né? O Doku. O Nico. Vai, Bill! O Rodri. Gundogan. Bernardo Savinho. Matheus Nunes. O Cherki já tá também. Esse Savinho é mentira, Echeverri, tá? Que é outro. Quem é uma mentira? Savinho, cara. Eu também não. Mentiroso. Eu acho que o Brasil tá com esses pontas aí agora que. Antigamente esses caras. Você vê o Vitinha no Portugal, né? Rapidinho, só comentando. Se tem um cara desse hoje na seleção no Brasil, os treinadores jogam ele de ponta esquerda, ponta direita. Não tem esse cara que joga por dentro. E o Savinho é mais um desses pontas aí de treinador, mas é um Anthony da vida. Também não curto muito ele, não. Por isso o Inter de Milão também que chegou agora do Lyon. Echeverri, Foden. Aqui eu acho que é muita gente chegando, o Rodri voltando, o que o final da temporada mostrou dos dois times aí, acho que vai dar Inter. Eu também acho, tem o Vitor Reis, né? Eu vou nessa linha do Rob aí. Acho que o time totalmente desentrosado aí, tudo. Sim. A temporada não foi legal. Guardiola vai testar a peça. De arrumar esse time, não. Eu também acho que pode chegar a ser favorito, mas eu quero ver como é que vai chegar o emocional deles, tá? Porque é a segunda final em menos, acho que em 3 minutos que eles chegam e tomam e perdem, né? E é um trabalho a campanha que os caras fizeram foi ninguém esperava. Não, concordo. Mas assim, o emocional deles, eu não sei como é que vai chegar, né? E o trabalho novo é o Christian Kivu, zagueiro da Romeno. Ele tá começando agora o trabalho. Mas vamos de Inter.
Vamos de Inter. O Guardiola mesmo já falou que vai usar de laboratório, né? Já tem esses 3 caras chegando, tem Vitor Reis também, tem Zanov, zagueiro que chegou também no meio da temporada. Então acho que a Inter tem tudo para passar e vai ser legal pegar a Inter também num Atlético confrontando a semifinal. Bom, o jogo mais esperado aí do Mundial é essas quartas de final aí. E aí vamos tentar aprofundar como é que a gente pode encaixar esse jogo contra o Timão. Deus nos livre de um 9-1, a gente está confiante contra uma escola tão forte como a alemã, né? Mas assim, lembra de cabecinha que tem lá o Kimmich, Miller saiu agora. Sané saiu, né? Saiu, deve ir pro Galatasaray. Quem mais? Vamos pegar aqui a convocatória Do Bayern. Do Munique aí pra gente ver. Tem um francês lá que é bom pra caramba. O Coman? O outro também, né? Que o cara elogia pra caramba. Ulisses. É bom mesmo? Eu nunca vi ele jogar. O Gnabry tá lá ainda. É verdade, ele é bom. O Gnabry tá assim. Pegar aqui o Instagram do Bayern pra gente jogar na tela igual a gente fez aqui no City. Musiala. É um bom time. Bom time. Vamos lá. Mas aquele joguinho truncado, 0x0. Os caras nada com nada. Os caras querendo ir logo pras festas, beber cerveja alemã. Dá pra ir, sonhar. Eu acredito que o Abel vem aquele jogo lá igual fez com o Chelsea. Isso. Eu acredito que o Abel olha pro Bayern de Munique e vai adotar a mesma postura contra o Chelsea. E a gente olha aqui, ó, pra eles, ó. Olho no olho. Vocês acham que a gente já de 2 resultados positivos com o europeu. A confiança lá em cima. Eu também acho. É jogo a prorrogação aí e Gustavo Gomes de cansado, verdade, eles cansados da temporada. 1-0 Palmeiras. Na prorrogação, vou com o Thiago. Gustavo levantou Gomes. Esse ponto aí que é legal. Também tô com vocês. Tô com vocês. 1-0 na prorrogação. Assistindo aí, vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal. Isso aí. Salve aí pro pessoal aí. Família Palmeiras. Mancha Verde, Zona Oeste. Também. Ó. O pessoal tá acompanhando. Fortalecendo aí. Salve, Pierre. Aí, ó. Valeu. Pedrão, se chegar numa semifinal aqui contra a Inter aí, consegue trazer o Pierre pra bater esse papo com a gente? Não, falei com ele que até antes ele falou que só chamava. O dia que a gente for fazer uma próxima live, ele vem, pô. Porra. Show de bola. Vamos tentar ele fazer um jogo aí. Nosso primeiro pitbull aí do palestra, antes do Felipe Melo. Representou aí em 2008, né? Campeão 2008, paulista. 2009, né? Isso, 2009. Foi aquele time lá. Hã? Eu acho que ele iniciou ali com o Caio Júnior, né? Em 2007. E jogou, acho que até 2010 ele jogou, hein? Naquele time do Obinho. Ele joga ainda naquele time da Adidas, ali que teve aquele entreveiro lá com a camisa da Samsung, eu lembro. O ataque era Obina e Ortigosa. Meu Jesus. E nós reclamando agora, mas é isso aí, tá na essência.
Torcida amendoim é com a gente, mano. Tem que reclamar. E aí, passamos nas quartas? Vamos passar. Eu tô vamos com o passar. Thiago, prorrogaçãozinha ali, cara cansado. Harry Kane é o cara que é azarado mesmo. Ei, e o Gustavo Gomes dando a vida. Dando a vida em campo. É louco. Vou falar pra você o jogo que ele fez contra o Brasil aqui, meu. Paraguaio Brincadeira. louco. Paraguaio louco. Botou o Vini Júnior no bolso. Vai escorar aquela E zaga você? do Bayern. 1-0. Agora que vê aquele paraguaio chegando ali com o mate na mão, quero ver. E aí, Robigol, qual que é a sua expectativa para enfrentar os alemães aí nas quartas? Olha, já estamos aqui. Tá 3 votos do Palmeiras já. Por que eu não vou? Passamos nos pés, pô. Nos pênaltis de novo, hein? Se eu não me engano, ela entrou nos pênaltis Não, contra o lá foi Atlético. 1x0. Tempo normal. Tá 1-0. Verdade. Contra o Atlético. Bola parada ali, Gustavo Gomes. Eu acho que é um ponto até legal. Eu acho que a bola parada vai ser importante demais nesses confrontos aí. Vai. E você, Pedrão, o que tá projetando pro jogo aí hipotético contra o Bayern? Esse jogo aí contra o Bayern, eu acho que eles atacando a gente 90 minutos, bola na trave deles, o Everton pegando tudo. E na prorrogação, como vocês falaram aí, vamos achar um golzinho. Pô, alguém igual o Thiago Silva meter a mão na bola lá na área. Rafael Veiga na bola, né? Rafael Veiga na bola. Então, cara, vocês podem ver que a gente tá levando a sério aqui. Palmeiras e Inter. Paris Saint-Germain. Chegamos em 4 maiores do mundo. Primeiro campeonato mundial aí já estamos em 24. Bom, aí vamos começar de novo por esse lado aqui, Real Madrid e Paris. Tem gente que pode falar que é a final antecipada, mas do outro lado tem o Colossal, né? Então, vamos devagar. PSG e Real Madrid, Pedrão. O último, o que você acha desse confronto? Pegar o PSG, que está embalado, né? Entre os confrontos, campeões Champions, mas pega a camisa mais pesada da Europa. O que você acha aí? Uma das maiores. Acho que o PSG passa. Mas você acha que tem um jogo, vai ser um jogo interessante? Não, os caras, acho que dá jogo, mas os caras estão embalados demais. E não sei se foi o Thiago que falou aí. É um começo novo, né, de trabalho. Os caras nunca ganharam nada, então pros caras, qualquer campeonatinho aí, cara, é a vida deles, pô. Sim, concordo. E o Real acho que vai dar tanta importância, sei lá, treinador novo, por mais que o Xabi Alonso seja muito bom, mas o PSG, eu acho que dá PSG na final. E você, Rob, o que você esperaria aí eu no acho confronto? que aí a camisa vai pesar. Primeiro Mundial nesse formato. Eu acho que o Real vai fazer de tudo para levar esse torneio. Passa Real. Também. A gente tá falando assim, o europeu não dá muita importância e tal, mas é o primeiro mundial nesse modelo. Vai ficar com o emblema. Vai ter esse troféu, né? Os 4 anos vai ficar com o emblema e esse troféu, né, Pedrão? É bem bonito, é sensacional. E assim, né, a gente fez o PSG e o Madrid passando em primeiro, né? Então, é um confronto que pode acontecer real, né? Tiagão, aí, ó, o Real. Ó, eu vi 2 jogos assim. Eu vi 2 jogos do PSG fora da curva na Champions, que foi a final e contra o Liverpool em Anfield. Então, assim, eu acho que eles não vão se apegar a essa coisa da camisa do Real Madrid, porque os caras não respeitou o Liverpool lá dentro, mano. Os caras foi um absurdo aquele jogo. Foi um absurdo. Eles passaram nos pênaltis.
Então, assim, eu acho que os caras estão muito, sabe, o que o Pedro falou aí, estão embalados demais, tá? O Vitinha naquele meio campo ali, meu, acho que o quarto gol do PSG na final, mano, ele pegou a bola lá no pé do zagueiro e deu o último passe antes do gol lá do Doué, né? Nossa, Mas eu acho o Doué também o cara parece um brasileiro jogando bola. vai ser jogo duro, vai ser duríssimo, mas eu acho que os meninos lá tão leve lá. Doué, Dembélé e companhia, então acho que 2-1 pro PSG. Ô, Thiago, só um adendo aí que não só o jogo em Anfield, não. O jogo de ida na França foi um atropelo do PSG. Verdade. Se não fosse o Alisson, cara, era 5-6. E se eu não me engano, eles perderam no caso, né? Perdeu de 1-0, Marcelo. 1-0, E assim, eu acho que até então o Liverpool na Premier League tava atropelando, né? Todo mundo, né? Não, atropelou, né? Atropelou. Favoritaço. Eu também acho que eu vou de PSG. Apesar do Real ser um time gigantesco, mas acho que vai pesar a entrada ainda do Xabi Alonso. O PSG vem com essa moral de ter ganho Champions, tem o trabalho aí do Luiz Henrique aí já há 2 anos. Então acho que isso deve acabar pesando nessa decisão aí, nessa semifinal. Então foi 3-1, é isso? Foi. PSG então na final, hein? Agora semifinal do outro lado. Palmeiras eliminando Atlético de Madrid e Bayern. E nessa conjuntura aqui, o Porto também lá atrás, ganhando do Porto, né? Então 3 vitórias em cima do europeu, o papel projetando aí seria, assim, falando por mim, né, cara, já estaria mais que satisfeito, mais que orgulhoso com o nosso time, mas acho que estamos aqui, dá para sonhar, e a Inter acho que vai pagar o pato. Nessa semifinal vai acabar pagando o pato. Acho que a rapaziada vai estar naquele jeito confiante, eliminou o Atlético, eliminou o Bayern, e acho que a Inter vai pagar o pato. O Pedro saiu rapidinho aí. Rob. Rapaz, é muita coisa dando certo para chegar até aqui, né? Ainda passada, será? Cara, como eu falei, acho que dá para sonhar, né? Estamos aqui e a confiança. Palmeiras. Não vai ser um jogo fácil, né? A gente sabe. Mas o Palmeiras está mais preparado, né, Thiagão? Então, Marcelão, a gente, desde quando o Abel chegou aí, 2020 ali no final, a gente já viu esse Palmeiras reverter muita coisa, né? A gente já viu uma quarta-feira à noite, nós com 9 jogadores em campo no Allianz Parque, segurar o Galo até o final e levar nos pênaltis. A gente já viu em 5 minutos a gente fazer 3 gols no Botafogo com aquela mão que ainda me deixa meio assim, né? E se chegou aí, meu, esses caras aí com esse elenco, com tudo que já passou, o Abel vai fazer aquela preleção, vai colocar tudo à tona, tudo que já fizemos, que já ganhamos, e vai ganhar na prorrogação de novo. Rafael Veiga, tubo no meio de pênalti. Não, e outra, né? E já vimos também virar um jogo 3-0, virar para 4-3 e o melhor de todos, 39. Exato. Com o Everton pegando pênalti, tá? Aí ninguém lembra, né? E aí, Pedrão, qual que é a projeção aí pegar os italianos aí? Esse jogo pra mim vai ser o mais tranquilo do campeonato. Forte, baqueado.
que você acha, Cara, é Pedrão? pros cortes, hein? Esse jogo é o mais tranquilo do campeonato. Será, Caraca, Pedro? velho. Esse a gente vai passar o carro nesses italianos, velho. Puta benção. É Pô, mas 2-3-0. eles Você viraram lá acha que contra isso o daí vai ser igual Barcelona. PSG e Inter? Cara, pode ter certeza, esse jogo aí é favas contadas pra nós. Eu também acho, eu também tô confiante. Esse jogo eu tô tranquilaço. Bom, acho que não tem muita dúvida aqui. A Inter realmente não vem bem. Então, é o que tá todo mundo esperando. Final, E aí já era. Palmeiras e Paris Saint-Germain. E aí aqui a gente vai deixar assim. Aí eu prefiro não opinar. Chegou até aí é lucro. Vamos deixar assim pro um dia antes da final a gente opina. A gente faz aí, exato. ó. Faz uma Palmeiras live. e Aí quem tá PSG. assistindo aí tira o print já. E depois cobra a gente aqui, porque tá aí o gabarito do Mundial, rapaziada. Boa. Bom, Palmeiras pessoal, e 1 hora e PSG. 48 aqui de live. Vamos se encaminhando aí pro final. Vamos às considerações finais aí, Pedrão. Dê seu recado aí, o que você espera pro jogo de domingo. E lembrando a rapaziada aí que domingo aí, depois do jogo aí, umas 9h30, a gente tá entrando em live para comentar esse primeiro jogo do Mundial. Fala aí, Pedrão, o que você acha aí? O que você tá projetando? Rapaziada, agradecer aí todos que ouviram, todos que assistiram aí nossa live aí. Espero que tenham gostado. Valeu aí, Thiagão, Marcelo, Robigol, o tempo aí. E vamos fazer mais vezes sim. Domingão, espero que possamos fazer uma grande estreia, né? Uma grande estreia, um grande jogo. Que possamos sair com os 3 pontos, time confiante. E me esperem bêbado domingo pra live, porque é muito nervoso, cara. Domingo, me esperem aqui, domingão, cara. 9 Cheio de horas, cerveja duro, na hein? mente. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Boa, Pedrão. E até domingão, se Deus quiser, com os 3 pontos na nossa cabeça, cara. E vamos palestra. Amém. Robigol, dá seu recado aí, o que você espera. Domingão, tamo aí de novo. Vamos lá, com fé. Fala aí, Rob. Agradecer a todo mundo que acompanhou aí nosso bate-papo. Por enquanto foi tranquilo, né? A gente não discordou muito. Acho que vai começar a palhaçada depois do primeiro jogo. E deixa o like aí, compartilha com seus amigos palmeirenses. A gente vai fazer de tudo aí para estar com uma frequência boa com os vídeos de talvez pré, às vezes, pós-jogo, depende do horário dos jogos, né? Vamos fazer de tudo para estar falando do Verdão. Agradecer de novo aí o Marcelo também pelo convite, Marcelo e Pedro. Uma honra estar com vocês aqui. Opa. E para o jogo, vamos esperar aí o melhor, né? Estamos preparados. O Abel sabe o que faz, a gente confia nele. Eu acho que dá para sair com 2-0 aí e já pegar confiança aí para o resto do campeonato. Isso aí, obrigado a todo mundo. Aí. Deixa o like, compartilha aí com o pessoal. Boa, isso aí, Rob, boa. Tiagão, fala aí, meu amigo, qual que é a esperança aí para domingo? Expectativa alta para domingo. Uma certeza que eu tenho é que o Palmeiras vem preparado, tá? Não vai faltar aquela garra de sempre, empenho de sempre, né? E estou confiante aí para os 3 pontos para domingo, para quinta-feira a gente já selar essa classificação contra o Al-Ahly, tá? Boa, agradecendo o convite aí novamente, tá? E vamos para cima que a temporada é longa e até o Intercontinental lá no final também. Tamo junto. Boa, Thiago. Isso aí, gente. Agradecer também vocês pelo aceitado convite, né, meu e do Pedro,
gente estava conversando, né? A gente fica ali no grupo ali, dia de jogo, todo mundo comentando, no pós-jogo ali também todo mundo comentando. E hoje em dia a gente vê um monte de cara comentando também e a gente quer participar, quer dar nossa opinião, e o canal do YouTube aí é justamente para isso, para a gente poder se comunicar com vocês, rapaziada aí que quer ser ouvida também. Então agradecer a todo mundo, se inscreva no canal, deixe seu like. Domingão tamo aí, se Deus quiser, com a vitória do Palmeiras. Todo mundo aí igual o Pedrão aí chegar, já chega, pega seu copo aí, assiste o nosso pós-jogo. E obrigado. É o primeiro de muitos aí. Vamos para cima e avante palestra, é nóis. Avante, Valeu, rapaziada. rapaziada. Valeu. Valeu.